Boa noite. Você fica agora com as notícias que são destaque em Minas nesta quarta-feira. Servidores da Segurança Pública Estadual invadiram o Palácio da Liberdade em Belo Horizonte, pedindo o fim do parcelamento dos salários. Esse é um dos assuntos do nosso comentarista de política, Orion Teixeira. Os ataques a ônibus continuam em Minas. 60 coletivos já foram destruídos. Professores das UMEIs decidem continuar em greve. Postos de combustíveis são fiscalizados pelo Corpo de Bombeiros para cumprir normas de segurança. Neste Dia Internacional de Prevenção a queimaduras, nós preparamos uma reportagem para falar sobre os riscos que estão dentro de casa e como o tratamento é longo e doloroso. Justiça nega mais um recurso ao goleiro Bruno. Descartar lixo da maneira certa ainda é um desafio em Minas, mas a reciclagem traz grandes vantagens para toda a população. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. Servidores da Segurança Pública Estadual invadiram na tarde de hoje o Palácio da Liberdade, onde funciona o gabinete do governador Fernando Pimentel. Cerca de 3.000 servidores protestaram nas ruas do entorno do palácio e dentro dos jardins. E de lá, a repórter Wanda Sampaio traz para nós as informações sobre o movimento neste momento. Boa noite, Wanda. Nácia, boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham no Band Minas. A situação aqui agora é o seguinte, o trânsito está um pouco confuso aqui no entorno da Praça da Liberdade. A pista que dá acesso a Savassi foi interditada por causa da manifestação. O pessoal da Segurança Pública, os servidores, eles ocuparam o jardim do Palácio da Liberdade. São militares, agentes penitenciários, policiais civis, bombeiros também. Eles ocuparam e ocupam nesse momento toda essa área. As luzes do Palácio da Liberdade, a antiga sede do governo, que normalmente costumam ficar acesas à noite, foram apagadas. Os manifestantes prometem passar a noite aqui. A gente observa aqui na frente, barracas foram instaladas, lanches vão chegar daqui a pouco. E o que eles querem? O fim do parcelamento dos salários, que dependendo da faixa salarial, ele acontece em até 3 vezes. Eles querem receber no 5º dia útil. Eu passei a tarde aqui com os servidores, eles me disseram o seguinte, também estão muito preocupados porque cerca de 11% do salário é descontado para ser encaminhado ao Instituto de Previdência. Só que isso não estaria acontecendo. A consequência disso é que os servidores e os seus dependentes não estão conseguindo ter a assistência médica. A liderança quer um encontro com o governador Fernando Pimentel para discutir esse e outros assuntos, para pôr fim a essa manifestação e desocupar os jardins do Palácio da Liberdade. Nácia. Tá certo, Wanda. Obrigada pelas informações. Bom, gente, essa invasão ao Palácio da Liberdade é o assunto para análise do nosso comentarista de política, Orion Teixeira. Boa noite, Orion. Boa noite, Nácia. Boa noite a todos. Orion, que os servidores têm motivos para estarem insatisfeitos, é claro, e a gente noticia isso aqui todos os dias. Mas invadir um prédio público é a forma de resolver? Inácia, é uma forma de pressão, mas é uma situação dos policiais que é semelhante a de todos os servidores públicos gerais no Estado. Então, o parcelamento dos salários envolve e acomete aí todo mundo. Cerca de 20% dos servidores, 180 mil, recebem apenas a partir da 2ª parcela, ou seja, 3 parcelas, a primeira, a segunda e a terceira. Os servidores policiais, por receberem mais de R$4 mil, recebem na primeira e segunda parcela com esse atraso aí dentro do mês. É uma situação que o governo não deu previsão ainda, por isso essa tensão muito forte com os policiais. O importante é que o movimento seja pacífico e não seja aí prevalecendo naturalmente a negociação e o diálogo entre eles. Orion, eu vou pedir para você voltar daqui a pouquinho, porque a gente tem outros assuntos para tratar sobre política, combinado? Combinado. Então, até já. A onda de ataques a ônibus continua aqui em Minas Gerais. Nas últimas horas, novos incêndios aconteceram na Grande BH e nós vamos agora direto para a nossa redação, onde está a repórter Luciana Viana, que tem mais informações.
Boa noite, Luciana. Boa noite, Nácia. Boa noite a todos. Já são 60 ônibus queimados em Minas Gerais. Ontem à noite, 2 coletivos foram incendiados em Ribeirão das Neves, nos bairros Justinópolis e também Veneza. Já é o 4º dia de ataques a ônibus. Ontem, em coletiva, o governador Fernando Pimentel chegou a informar que esses ataques têm partido aí de ordens de integrantes de uma facção criminosa que atua em todo o país. E aqui no estado eles estariam protestando, represália contra as medidas rígidas adotadas em presídios. O Ministério Público já entrou na história e investigações e outras informações estão sob sigilo, viu, Inácia? Tá certo, Luciana, e a gente continua acompanhando. Obrigada pelas informações. Bom, e um outro destaque de hoje é que um atirador de elite da Polícia Militar matou um assaltante com um tiro na cabeça, enquanto uma mulher era feita refém em uma loja na Avenida Paraná, no centro da capital. A negociação com o suspeito durou mais de 1 hora. Neste vídeo, feito a partir de um celular, é possível ter uma noção do que aconteceu na noite dessa terça-feira. As imagens são do momento mais tenso de um assalto que não deu certo. Depois de ter roubado uma pessoa na Avenida Augusto de Lima, que fica a pouco mais de 4 quarteirões daqui, o assaltante correu aqui pela Avenida Paraná, bem no centro da capital mineira. Em frente a esta estação do MOVE, ele resolveu entrar numa loja bastante movimentada. Ele foi seguido por policiais até próximo do caixa. Como ele estava armado, os policiais mantiveram uma certa distância e pediram para ele soltar o objeto roubado. Foi aí que o homem soltou a bolsa, mas logo pegou uma pessoa que estava próxima a ele e fez como refém. Aí as negociações começaram. Tentaram fazer com que ele se desarmasse e se entregasse, mas o homem estava cada vez mais nervoso. Pediu para ligar para a mãe dele. E foi nessa ligação que ele avisou que tiraria a vida da pessoa que estava próxima a ele e também se suicidaria. Aí a polícia colocou atiradores de elite de prontidão. Quando o homem desligou o telefone e começou a mirar a arma para a cabeça da vítima, um desses atiradores efetuou o disparo. O homem morreu na hora. As informações são da Polícia Militar, que mobilizou vários setores com viaturas e policiais especializados para atender a essa ocorrência. A mulher, em estado de choque, foi levada para o Hospital João 23. Professores das UMEIs de BH decidiram hoje manter a greve que já dura 1 mês e meio. Eles se reuniram em frente à prefeitura na manhã de hoje. O prefeito Alexandre Calil disse que está aberto ao diálogo, mas ameaçou retirar a proposta de aumento salarial de 20% caso os profissionais não voltem ao trabalho. Os professores querem receber o mesmo salário que hoje é pago aos professores do ensino fundamental, mas a prefeitura já disse que não consegue assumir esse novo custo. Aumenta o número de casos de estupros de crianças e adolescentes em Minas. Segundo a polícia, a sociedade está denunciando mais. Se você tem criança ou adolescente na família ou convive com eles, saiba que não existe um perfil muito claro dos agressores, mas eles procuram ser discretos. Nós precisamos ficar atentos aos sinais que a vítima vai revelando, como o medo de frequentar alguns lugares. E atualmente em um abrigo da capital mineira. Mas até completar 8 anos, ela sofria abusos do irmão, que é quase 9 anos mais velho que ela. Minha mãe, ela trabalhava em casa de família, e aí ela trabalhava de manhã e de noite ela tinha um bar. Aí ela trabalhava o dia inteiro. E aí ela deixava meus irmãos, que são mais velhos, cuidarem de mim. Só que aí um deles, que é o mais velho, por um tempo, em vista de 2 anos, abusou de mim e ele ameaçava para mim falar. Como a mãe não acreditou na menina, ela resolveu sair de casa e procurar por ajuda. Fui morar com minha avó e aí por um momento, eu contei, só que ninguém acreditou. Eles falaram que eu tava colocando meu irmão contra minha mãe. Sempre colocaram que como se fosse eu a culpada. Eu tenho uma psicóloga. Eu tenho ido nela, tenho conversado bastante, ela me ajuda bastante nisso. Eu tento esquecer, eu tento lembrar de coisas boas. Casos como este aparecem com frequência por aqui. Segundo a coordenadora do abrigo, esta situação é mais comum do que se imagina. Muitas vezes o estupro ele não é a situação que aparece logo no primeiro momento, né? Ela chega muito sensibilizada. Bom, nós tivemos aí um probleminha técnico na transmissão dessa reportagem. Daqui a pouco a gente recupera as informações para você. E agora a gente vai para um outro assunto, que é o seguinte: postos de combustíveis de todo o estado foram fiscalizados hoje durante uma operação especial do Corpo de Bombeiros para coibir acidentes. Os estabelecimentos oferecem alto risco de explosão e, por isso, devem cumprir todas as normas de segurança.
A operação começou às 7h30 da manhã. Dentre o que deve ser fiscalizado se destacam segurança contra incêndio para líquidos combustíveis e inflamáveis e sistema de proteção contra descargas atmosféricas. Então, quando a pessoa está manuseando um líquido combustível, pode acontecer um princípio de incêndio ou um princípio de pânico. Então, esses equipamentos que a gente verifica, eles vão garantir que essa situação ela possa ser controlada, que as pessoas possam sair em segurança, que a gente possa fazer o combate a esse princípio de incêndio. Os equipamentos que a gente verifica, eles são os extintores, se eles existem, se eles estão dentro do prazo de validade, há também a questão da sinalização e da iluminação de emergência, a questão da existência do auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, que é o documento que comprova que existe um projeto de segurança para aquele espaço, que esse projeto foi aprovado pelo Corpo de Bombeiros, e dependendo do tamanho do posto, também é necessário que existam alarmes de detecção de incêndio também, acesso e saída de viaturas e estrutura de hidrante. Além disso, os funcionários, eles devem ter o curso de brigadista para que eles sejam aptos a operar todo esse tipo de equipamento. Para dar conta do recado, o efetivo do Corpo de Bombeiros teve que ser reforçado. São 915 militares na operação. Em Belo Horizonte, região metropolitana, serão 237 postos fiscalizados. Ao todo, são 32 cidades do estado no programa. Os donos de postos de combustíveis devem apresentar aos bombeiros um laudo técnico. Segundo o tenente Ayrara, os estabelecimentos têm cumprido com as normas de segurança. Para ele, a fiscalização se tornou ainda mais necessária após a greve dos caminhoneiros e a crise no abastecimento. As pessoas hoje elas estão frequentando cada vez mais os postos de gasolina. Então, para que elas frequentem esse ambiente com segurança, é necessário que a gente confira se os proprietários e os responsáveis pelos postos, eles estão garantindo essa segurança. Alessandro é gerente de uma rede de postos de combustíveis e aprova a operação. Segundo ele, o risco de acidentes graves é grande. Isso aqui é um barril de pólvora. Então, se não tiver essa fiscalização, essa segurança da nossa parte, é muito perigoso. Tá certo, né? Tem que fiscalizar mesmo. 2 agências bancárias foram atacadas na madrugada de hoje no centro de Ibiá, no Alto Paranaíba. Segundo a Polícia Militar, pelo menos 12 pessoas participaram do crime. Os criminosos chegaram em 3 caminhonetes e explodiram os caixas eletrônicos e depois fugiram. As agências ficaram parcialmente destruídas. Os bandidos conseguiram retirar dinheiro dos equipamentos, mas o valor roubado não foi informado. Artefatos que seriam usados para furar os pneus das viaturas policiais em caso de perseguição foram apreendidos e ainda alguma munição. Hoje é Dia Internacional de Prevenção a Queimaduras e nós preparamos uma reportagem mostrando que muitos acidentes que ocorrem dentro de casa podem ser evitados. Destaque para a cozinha, que tem as suas armadilhas, especialmente para as crianças, e o carregamento do celular. Segundo os médicos, as consequências de uma queimadura ficam para sempre. Marcas que ficarão não só no corpo, mas também na alma. Juliano e Márcia são vítimas de queimaduras. Ela indiretamente, já que 6 membros da família se queimaram gravemente durante um churrasco. Todos queimados, eles, pele, a gente, alma e coração, porque é muito sofrido. É um sofrimento muito grande para todo mundo. Ele, jardineiro, encostou em fios de alta tensão quando tentava podar uma árvore. Dói muito, eu desmaiei, entendeu? Eu já acordei apavorado, fiquei muito revoltado, mas depois a gente vai voltando, vai voltando normal e sabe que a vida continua. Médicos do Hospital João 23, referência no tratamento de queimados em Minas Gerais, e o tenente do Corpo de Bombeiros, Pedro Ayrara, realizaram uma coletiva de imprensa para alertar a população quanto à importância da prevenção. Não raro é uma pessoa que fica restrita do convívio social. Então são histórias muito tristes que a gente tem, às vezes, trata pacientes 40 anos depois de queimadura e os pacientes choram até hoje. Por que minha mãe deixou aquela panela de água cair em cima de mim quando eu era criança? Isso 40 anos depois. Então não tem como não ficar emocionado. De acordo com a FEMIG, só no ano passado, 2.107 vítimas de queimaduras foram atendidas aqui pelo Hospital João 23. Na maioria das vezes, quem sofre esse tipo de acidente se torna paciente do hospital pelo resto da vida. Depois que ele sai dessa unidade de terapia intensiva de grandes queimados, ele vai para uma unidade de pequenos queimados e acaba tendo que fazer o curativo diário. Em casa, suja bastante, reinfecta, então o cuidado com esse curativo ele é muito maior do que um curativo normal. Ainda segundo a FEMIG, o custo diário no tratamento de uma pessoa com queimadura pode variar de R$ 3.500 a R$ 8.000,
para os cofres do Estado. Líquidos livres, como o álcool líquido, por exemplo, foram as principais causas de queimaduras atendidas pelo João 23 em 2017, com 1.136 casos. Os casos mais atendidos pelo Corpo de Bombeiros são casos de crianças em acidentes domésticos. Então são crianças que se queimam com álcool ou elas se queimam principalmente com panelas, com ferro de passar. Criança não pode entrar na cozinha, tem que colocar portãozinho nas cozinhas, panela virada para dentro, a alça virada para dentro. Panela, quando pega fogo, as pessoas têm mania de jogar água. Se por acaso a gordura estiver pegando fogo, é apagar o gás, no máximo colocar um pano molhado por cima. Outra causa de acidentes com queimaduras que vale o alerta é o ato de carregar o aparelho celular. Os especialistas alertam para que, de forma alguma, o aparelho seja manuseado para uso enquanto ele estiver conectado ao carregador na tomada. Muitas vezes ele deixa o carregador, esquece lá e só quer, para dar mais praticidade, encaixar ele. Ele já está aquecido e ele pode entrar em curto nesse sentido. Então, usar o carregador só na hora de carregar. As pessoas às vezes querem atender o telefone com ele na tomada. Ele ainda passa energia elétrica e tem pessoas tomando choque também com o aparelho ligado na tomada direta. Vai atender o telefone, ele tem que ser desligado da tomada. Nós voltamos a falar com o nosso comentarista de política, Orion Teixeira, e o assunto agora é a onda de ataques a ônibus por todo o estado nos últimos 4 dias. Orion, voltando então ao nosso assunto aqui, política. O governador Fernando Pimentel está sofrendo em uma série de situações, né? Primeiro foi a greve dos caminhoneiros, que pressionou muito todos os governos regionais, não apenas Minas Gerais. Nós estamos aí com essa onda de ataques que está focada no estado de Minas Gerais, um pouquinho na região norte do país. Nós vimos há pouco na abertura do jornal o acampamento de policiais civis, agentes penitenciários, estão agora lá no Palácio da Liberdade. Quer dizer, é muita pressão em um ano eleitoral. A sua percepção, olhando do ponto de vista da população, é de que as pessoas estão enxergando que o governo de Minas está agindo da maneira correta? E nessa não existe uma pesquisa para a gente avaliar cientificamente isso, mas tudo que for feito ou não for feito no ano eleitoral tem repercussão eleitoral. A eleição funciona mais ou menos assim, como uma espécie de avaliação do governo. Se estiver bem, ele pode ser reeleito. Se estiver mal, vai ser derrotado. Então, o governador está lidando com uma situação muito difícil, a situação dos policiais, é preciso ter muita negociação, muito diálogo, porque policiais andam armados. Então, é preciso evitar o que já vimos em 97, aquela manifestação, quando morreu, foi morto, né, um cabo Valério, um policial na manifestação. Então, é importante a condução do governo, muita calma nessa hora, muita negociação para evitar que esses atos não sejam pacíficos e acabem aí em confusão. Quer dizer que o governo vai ter que ter uma percepção muito clara de como agir para ele conseguir bancar uma reeleição. Exatamente. A questão da greve dos caminhoneiros, por exemplo, o governo está sendo pressionado a baixar o ICMS da gasolina, que em Minas Gerais é um dos mais altos do país, 31%. No Senado, há um projeto que tenta limitar, baixar esse índice, mas os governadores rejeitam perder receita num ano em que eles não conseguem manter a máquina funcionando. Muita turbulência. Gente, nós temos mais um assunto nesta conversa com o Orion, que é sobre uma declaração recente do prefeito Alexandre Calil, que disse que não apoiará nenhum candidato nas eleições deste ano. Orion, o apoio do Calil está sendo disputado assim por tantos partidos? Com certeza, Inácio, porque ele é muito popular, é um grande cabo eleitoral, pode influenciar os votos sim. Se eles não conseguiram o apoio do Calil, vão pedir pelo menos a neutralidade dele. Mas ele já adiantou hoje que não vai apoiar ninguém, por 2 motivos. Primeiro, porque segundo ele, ninguém o apoiou na eleição dele próprio em 2016. E segundo, porque ele disse que não precisa do Estado para governar. Por quê? Segundo ele, uma razão muito simples, o Estado está quebrado, deve e não paga ninguém, referindo-se aí ao atraso nos repasses dos constitucionais, do repasse constitucional dos impostos aos municípios. Vamos ver se na semana que vem a gente já consegue trazer para os nossos telespectadores, Orion, como é que estão acontecendo aí a formalização das pré-candidaturas que virão nas próximas semanas, que é o prazo do Tribunal Eleitoral, do Tribunal Superior Eleitoral, né, que é aquele cronograma para os partidos. Você está vendo muita movimentação aí, surpresas que podem acontecer? Passada aí essa movimentação, essa crise nacional dos caminhoneiros, os políticos começaram a se movimentar. Então, ontem, o Márcio Lacerda, que é o pré-candidato do PSB, recebeu apoio de 2 partidos, mas ainda não sabe se será candidato a governador, ou a vice-presidente, ou ainda a senador na chapa do PT. E, de outro lado, nós temos aí o candidato tucano, a Antônia Anastasia, recebeu hoje o apoio do PPS e do PP. Muita coisa virá. Obrigada, viu, Orion? Até semana que vem. Boa noite. E depois do intervalo, as notícias do esporte, o Cruzeiro entra em campo logo mais contra o Vasco no Mineirão. Na BR-381 foi preso um suspeito que confessou fazer parte de uma quadrilha de roubo de cargas na região oeste de Minas, ali perto de Itatiaiuçu.
Houve troca de tiros porque o suspeito não atendeu a ordem de parar o carro. Outros 2 suspeitos conseguiram fugir. A Polícia Rodoviária apreendeu um aparelho para bloquear sinal, rastreador, munições, materiais usados em roubo e furto de cargas e o veículo que era roubado. O Cruzeiro, vice-líder do Campeonato Brasileiro, vai jogar em casa daqui a pouco contra o Vasco às 9h45. Vamos saber mais detalhes do jogo com o nosso repórter e comentarista André Salles. Boa noite, André. Boa noite. André, parece que o Cruzeiro vai ter alguns desfalques, né? Como é que Mano Menezes está lidando com essa escalação de hoje? Pois é, muitos desfalques nas últimas partidas do Cruzeiro, né? Na vitória contra o Ceará na última rodada, eram pelo menos 5 desfalques, jogadores importantes. Dessa vez o Mano Menezes perde o Sassá por suspensão, além de todos os desfalques que ele já vinha tendo, né? Arrascaeta na seleção, outros jogadores lesionados, a gente foi lembrar lá do Fred, enfim. Muitos problemas, mas em compensação o Mano deve ganhar outros jogadores. Robinho cumpriu suspensão, tá certo, vai voltar. Outro que volta com certeza é o capitão Henrique. Foi poupado dos 2 últimos jogos, mas já teve uma melhora. Quem ainda não volta é o Rafinha, atacante bem importante, né, no sistema do Cruzeiro, mas ele ainda está passando por um condicionamento, vai reforçar o Cruzeiro no fim de semana contra a Chapecoense. Apesar de todos esses problemas, o Cruzeiro é bem favorito, viu, Inácio? O Vasco vem num momento muito complicado. Tá certo, amanhã você vai trazer o resultado. E outro assunto para a gente ver com o André é que amanhã nós vamos ter clássico na Arena Independência, aqui em BH. América e Atlético vão se enfrentar pelo Campeonato Brasileiro às 9h. O que você destaca nessa partida? Que vai ser páreo duro para os dois, né? Pois é, o América talvez esteja até num momento melhor, digamos assim, de psicológico, né? Por ter vindo de uma boa vitória com o Atlético. E o Thiago Largue tentando retornar titulares experientes. Patrick e Léo Silva devem voltar à equipe. O América também deve ter novidades. Leandro Donizete treinou, Luan pode ser uma alternativa. Acho que vai ser um jogo muito bom, viu, Inácio? Tá certo. Por hoje, obrigada, viu, André? Valeu. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou mais um pedido da defesa do goleiro Bruno Fernandes para anular o júri que o condenou pelo assassinato de Elisa Samúdio, isso em junho de 2010. O advogado do jogador questionou a certidão de óbito de Elisa Samúdio, feita pelo Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais da Comarca de Vespasiano, por ordem da juíza do Tribunal do Júri de Contagem. Os desembargadores votaram e, por 4-1, foram negados os embargos que pediam a anulação da condenação. Bruno segue preso em Varginha, no sul de Minas. E veja a seguir, de cada 10 brasileiros, 6 separam lixo orgânico do reciclável antes do descarte. Mas esse número precisa aumentar. Cada vez mais pessoas separam lixo dentro de casa com destino à reciclagem. Olha que notícia boa. Mas o volume está pequeno, perto da quantidade de resíduos que produzimos diariamente. A Beatriz separa o lixo reciclável em sacos plásticos. Deixa tudo limpo e organizado. Uma rotina há anos na vida da professora. Seu sentimento, assim, de fazer isso? De estar fazendo alguma coisa pelo meio ambiente. De acreditar no futuro dessas crianças. Então, é pensar que eu estou sendo uma formiguinha no meio desse mundaréu todo. Uma vez por semana, ela leva os resíduos para o ponto de coleta perto de casa. Coloca sempre cada material em seu lugar. Todos os dias nós produzimos lixo. Então, nada mais justo do que a gente tentar reciclar esse lixo ou dar um bom fim para esse lixo que nós produzimos. Mais de 90% dos brasileiros concordam que a reciclagem é importante para o futuro do planeta e que é a melhor forma de descartar os resíduos. A colaboração está aumentando. 6 em cada 10 pessoas separam o lixo orgânico do inorgânico. Quer deixar um planeta melhor, né? Não podemos deixar poluir tanto, jogar coisa boa fora. Tem que aproveitar o material todo. Quase 70% dos entrevistados dão preferência para produtos com embalagens recicláveis. A maioria da população também já sabe que o lixo, depois de separado, pode ser transformado em outros produtos, que além de poupar o meio ambiente, reforçam a economia. Nesta cooperativa, caminhões chegam diariamente com toneladas de material que é separado e, ao ser vendido, vira fonte de renda para mais de 30 famílias. Aqui eu consigo tirar a renda que eu auxilio na minha casa, né? Ajudo a pagar as contas, a fazer a despesa. A gente consegue manter a nossa casa com dignidade. É muito importante a conscientização da população e contribuir para que esse material reciclável possa chegar nas cooperativas. Mas ainda é preciso avançar, mudar de comportamento e transformar a separação de resíduos em hábito. A reciclagem ainda é
muito pequena no país. Aqui na capital mineira, chega a cerca de 2% do total de resíduos gerado pela população. A maioria do lixo vai direto para o aterro sanitário. Aquele velho lema do meio ambiente, que é agir localmente, pensar globalmente, ele continua muito valendo hoje. Ou seja, o meu ato, o seu ato, o ato dele, o ato de todos é que vai somar e que vai mudar essa situação. E uma última informação, Minas Gerais já registrou 82 mortes por síndrome respiratória aguda grave neste ano. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, 11 mortes foram causadas pelos vírus da influenza tipos A e B. Lembre-se que a campanha nacional de vacinação foi prorrogada até o dia 15 de junho. Nós ficamos por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se encontra amanhã. Até lá e boa noite.